Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo à nossa série Vida Abundante, que é uma introdução à vida cristã. Hoje nós vamos falar no capítulo 4 do módulo número 2. E o título hoje é o seguinte: o que vem a ser propiciação? Nós vamos falar sobre propiciação. Eita, palavra complicada, mas hoje o assunto é propiciação. É uma palavra que demonstra uma das coisas que aconteceu na cruz, que Jesus foi a propiciação pelos nossos pecados. Você vê que até eu tenho às vezes dificuldade com essa palavra, apesar de já ter falado várias vezes. E é bom a gente saber o que quer dizer propiciação. A Bíblia fala de propiciação, que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E aí nós temos que voltar um pouco até na antropologia, de ver o que é o ser humano em relação a Deus, para entender bem o que é propiciação. Porque desde que o ser humano existe, e o ser humano entende que tem coisas que ele não consegue controlar. Isso tem mudado através da história, a ciência tem trazido controle sobre várias coisas, mas a ideia de não ter controle sobre tudo é uma constante do ser humano. O ser humano primitivo, ele vivia primeiro, por exemplo, da caça. E ele tinha que encontrar essa caça. Se ele não encontrasse essa caça, ele morria de fome. Depois ele passou para a agricultura, depois ele passou para... Enfim, nós viemos para a era industrial, estamos entrando numa era quase que pós-industrial, mas continuamos sem controle. Por exemplo, só nesses últimos meses nós tivemos notícias de enchentes terríveis que ceifaram vidas na Bahia, em Minas Gerais, no estado do Rio de Janeiro, até aqui em São Paulo. No mundo todo nós lemos sobre terremotos, tsunamis, enfim, a natureza é indomável pelo homem, ela faz o que ela bem entende fazer, o que Deus a dirige para fazer, não o homem, e o homem não controla a natureza. E é desse sentimento de não controle, apesar de querer controlar tudo, e é interessante, eu vou abrir um parênteses aqui, a ideia da serpente, quando ofereceu o fruto proibido para Adão e Eva, foi: olha, vocês serão iguais a Deus. Que mentira! E é bom guardar o fato que a serpente aparece na Bíblia, Satanás aparece na Bíblia na forma de serpente, mentindo, porque Jesus mesmo diz: pai da mentira, Satanás. Nós corremos atrás de mentiras, a nossa cultura, a nossa civilização. Nós nos viramos para essa resposta, aquela resposta, para o fato de que nós não controlamos nada, que a vida real é uma vida diferente daquela que se fala, que se escreve, que a mídia comenta, etc. A vida real é diferente. E o homem, ciente no âmago dele de que realmente ele não é tudo isso que ele pensa ser, ele criou a figura de Deus e foi atrás desse Deus. E ele vai atrás de um Deus, inicialmente o Deus que vai prover a caça na hora certa. Depois vem o Deus que você encontra em muitas civilizações antigas, porém não totalmente desconhecidas de nós. Através da arqueologia, descobrimos assim estatuetas de deuses da fertilidade, deuses da chuva, deuses do sol. Chuva na hora certa, sol na hora certa, que não haja praga de gafanhotos. Tudo isso é pedido a Deus. A sociedade vai evoluindo, ela vira uma nação, por exemplo, ela tem esse conceito de uma nação, um pouco mais do que uma tribo,
E ela então busca um Deus, por exemplo, o Deus da guerra, para se defender dos inimigos que a queiram invadir, ou então para defender essa nação, para garantir o sucesso, a vitória no ataque e na anexação de um território inimigo. Então se providenciaram, se criaram na mente do homem vários tipos de deuses. A ideia de Deus é uma constante. A própria pergunta, como é que nós viemos parar aqui? Como é que existe o Sol, a Terra e as estrelas? Isso é antigo. Sempre se busca uma narrativa, sempre se busca, em qualquer civilização, uma explicação, por mais simples ou mais trabalhada, mais sofisticada que ela seja, mas o homem corre atrás disso. E agora, qual é a interpretação que a gente dá às atitudes desses deuses, se nós somos um povo que adora esse tipo de Deus? Da fertilidade, do que for. Se nós temos um ano de boa colheita, a nossa reação é de gratidão, não é? Então nós trazemos ofertas para esse Deus. Nós trazemos ofertas de animais para sacrificar, às vezes até de seres humanos, para muitos. Nós trazemos produtos, legumes, frutas, enfim, nós trazemos ofertas da terra em gratidão a esse Deus que nos proveu chuva na hora certa, sol na hora certa e sem gafanhotos. Se entramos em guerra contra um vizinho e ganhamos, novamente gratidão, nós vamos trazer os despojos da guerra e colocar no altar deste Deus. Mas o que é que nós fazemos? Perguntam-se os povos antigos e diferenciados ao longo do tempo. O que é que nós fazemos se não choveu? Se o sol estorricou tudo? E se quando já tinha tudo estorricado, apareceu uma nuvem de gafanhotos? Se nós entramos em guerra e perdemos? Se o inimigo matou os nossos jovens, levou embora nossas mulheres, todos os nossos tesouros, o que aconteceu? A resposta dos sacerdotes para os povos geralmente era: alguma coisa nós fizemos de errado e agora nós temos que fazer o tipo de culto, de adoração ao nosso Deus, que o coloque novamente de bem conosco. Nós temos que aplacar a ira desse Deus, nosso Deus, para conosco. Nós temos que oferecer a Ele coisas que o alegrem a ponto de ele deixar de ficar irado, zangado, entristecido, raivoso conosco. A isto se chama propiciação, oferecer a Deus alguma coisa aceitável para Ele, de tal forma que abrande ou aplaque completamente a sua ira para conosco. Com o povo judeu e com o nosso grande Deus, não foi diferente, porque a ira de Deus se manifestava contra o ser humano que se afastou dele, que peca, ao longo do tempo. E a grande pergunta é: o que nós podemos oferecer ao nosso Deus que aplaque sua ira? Nós hoje temos uma visão através do Novo Testamento que a resposta correta é: nada podemos oferecer a Deus que aplaque a sua ira. Nós não podemos oferecer nada. Mas nós só sabemos disso por causa do Antigo Testamento e depois por causa da vida e morte e ressurreição de Jesus. Porque no Antigo Testamento, Deus
sabendo que esse problema é angustiante para o ser humano, ele deu leis para o seu povo, para o povo de Israel. E entre essas leis tinha leis referentes a cultos, a liturgias extremamente detalhadas sobre como agradar a ele, como fazer ofertas válidas, como oferecer sacrifícios. E a ideia lá é interessante até porque quando você lê o livro de Levítico é cheio de detalhes e talvez você morra de tédio antes de terminar de ler. Mas na área de sacrifícios é muito interessante, porque Deus, da sua bondade para o ser humano, ele dá possibilidade a qualquer pessoa, com qualquer nível de posse que tivesse, de oferecer um sacrifício a ele. E esse sacrifício oferecido a Deus, o sacrifício pelos pecados, era válido por um ano. Eram animais, tanto podia ser para quem pudesse um novilho inteiro, um boi jovem, podia ser um cordeiro, podia ser um bode, podia ser uma pomba, podia ser um passarinho, podia ser uma medidazinha de farinha até. Qualquer coisa era possível para que todo mundo pudesse oferecer. A única coisa que Deus exigia nesses sacrifícios, principalmente os de animais, que era a maioria, ele exigia o seguinte: o animal sacrificado tem que ser perfeito, não pode ter mancha nem defeito, não pode ser aleijado, não pode ser um animal doente, não pode ter uma doença no seu couro, na sua pele. Tinha que ser perfeito. E Deus aceitava esse sacrifício e dizia: isso aí válido por um ano. Por mais um ano eu não vou acabar com o povo de Israel, apesar de eles serem pecadores. E ele não aceitava sacrifícios humanos. Nunca pediu sacrifício humano. A única vez que ele pediu o sacrifício humano, nós vamos ler na história de Abraão com seu filho Isaque, em que ele pediu, num determinado momento, quando Isaque já tinha provavelmente uns 14 anos, ele pediu, deu ordens, né? Abraão, agora você vai para um monte tal, e você vai ao Monte Moriá, e você vai sacrificar o teu filho Isaque. Mas na hora H, ele livrou Isaque da morte e disse: não, você não vai mais sacrificar seu filho, está aí preso nos arbustos, tem um cordeiro para você sacrificar. Mas por que Deus nunca aceitou, nunca requereu de nós sacrifícios humanos, como muitas outras religiões pediam? Porque Deus só aceita sacrifício perfeito. E não há um ser humano perfeito. Todo ser humano é contaminado pelo pecado. Portanto, nenhum ser humano, por maior expressão que seja, quer efeitos de guerra, econômicos, filosóficos, artísticos, não interessa em que nenhum ser humano seria aceito por Deus como oferta, como um sacrifício válido, agradável e aceitável por Deus. Este era o problema. Não havia o que oferecer a Deus de uma maneira definitiva que resolvesse o problema criado pelo pecado de Adão. E aí, a solução de Deus que nos choca. Diz, isso pode chocar você, esse pensamento, mas veja o que Deus fez.
A resposta dele para o dilema do homem é: o único sacrifício que eu posso aceitar como definitivo é uma vida humana perfeita. Como não tem, eu vou criá-la eu mesmo, na pessoa do meu filho, serei essa pessoa humana perfeita que atingirá o momento de sacrifício por toda a humanidade. Esse é Jesus. Jesus é a propiciação que Deus aceitou. Jesus é a propiciação pelo nosso pecado, que Deus diz: esse sacrifício valeu, não tem mais efeito sobre as pessoas que de fato reconhecem que Jesus é meu filho, que é próprio Deus da Trindade. Essas pessoas não sofrerão mais a consequência do pecado, porque eu aceitei a propiciação que eu mesmo fiz para mim. Não é impressionante? Eu volto a dizer, é chocante para nós que somos dirigidos continuamente, pressionados por nossa cultura, para conseguirmos obter resultados positivos de vida, para sermos bem-sucedidos nesta área ou naquela área, para buscar dentro de nós o melhor de nós, para desejarmos tanto que nós conseguimos alcançar qualquer objetivo, sermos salvos, como nós falamos anteriormente na salvação, sermos salvos 100% pelo que Deus fez e 0% pelo que nós possamos sonhar em fazer. Daí nasce a inimizade de grande parte do mundo contra Jesus, contra Deus. O mundo não aceita uma solução para o ser humano que não passe pelas virtudes e sucesso e esforço bem-sucedido do próprio ser humano. Rejeita a ideia de que nós somos passivos e apenas recebedores da graça de Deus. Mas é isso que Ele fez por nós. E é por isso que eu hoje escolhi falar sobre propiciação. Sobre isso vocês podem ler um pouquinho na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2, e pensem sobre o segundo. Você já perguntou a si mesmo, como pode Deus me perdoar estando tão irado contra o pecado? Na sua opinião, qual a relação que existe entre o perdão de Deus, o perdão que você dá a si mesmo e o perdão ao próximo? Vamos meditar sobre isso e conversar sobre isso a próxima vez que estivermos juntos? Então ficamos por aqui hoje. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.